Olá pessoal, sou Júnior Talhaferro, CEO da Lion Force Franchising e eu estou aqui com o Roberto, o criador dos vídeos de treinamento Acelerador de Vendas. Recentemente nós encaminhamos para vocês um questionário sobre as objeções. Então você que ainda não respondeu o questionário é muito importante. O Roberto vai dar uma palavrinha sobre as objeções, muitas coisas constam nesse curso, então é muito importante você realizar o curso para que quando nós formos responder as objeções, inclusive todas serão respondidas, você vai entender de fato o conteúdo. Beleza? Vamos lá, Roberto. Obrigado, Júnior. Olha, novamente é um grande prazer estar aqui com vocês. Para quem já acompanhou o treinamento, ou para quem já terminou, já fez até a última aula, vai ficar um pouco mais prático de entender alguns conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Esse vídeo tem um objetivo, tem um primeiro objetivo. Esse primeiro objetivo é a gente entender o que é objeção. Não é isso, Júnior? Porque justamente a questão da objeção, a gente fala assim, essa objeção é essa ou aquela. Se nós entendermos o que é uma objeção, é muito mais fácil a gente reagir a qualquer objeção, mesmo que ela seja inédita. Perfeito. Tá? Então, assim, a objeção, ela obedece a um princípio, ela nasce em função de alguma coisa. Correto. Não é uma rejeição à compra, ela nasce em função de alguma coisa. Essa alguma coisa sendo compreendida, assim como no treinamento, você deve ter já assimilado que o que é que nós defendemos ali naquele treinamento, que é a base do treinamento acelerador de vendas, é que você vende mais na medida em que você neutraliza a ação pensante e você desperta emoções. Perfeito. Então é a nossa estrutura de sentimento que compra. E ali no treinamento a gente tem recursos, aprende recursos de como agir mediante determinadas situações. No entanto, o conhecimento da teoria por trás do método acelerador de vendas, e a teoria básica é essa: eu vendo na medida em que eu neutralizo a ação pensante, eu impeço o cliente de pensar e faço com que ele sinta. São os sentimentos que nos impulsionam. Então você pode imaginar o cérebro humano como uma caixa de ferramentas que está ali à disposição da nossa estrutura de sentimentos. Então se quem manda é o sentimento, se quem pega a ferramenta na mão é o sentimento, de pouco adianta você conversar com a ferramenta. Então você tem que conversar com o técnico que usa a ferramenta. Esse Perfeito. É o pulo do gato. Então, só que, Júnior, tudo isso tem a ver com a objeção. Perfeito. Por que tem a ver com a objeção? Porque a objeção obedece a alguns princípios. E a nossa percepção, a nossa tendência é a gente listar uma quantidade de objeções, como nós fizemos aqui, Sim. certo? E é importante para que a gente possa saber qual é o conjunto de objeções que mais frequentemente acontecem. Correto. Isso é muito importante, tá? Até para a gente ser mais assertivo. Mas toda objeção, ela obedece um ponto de partida. Certo? Então, Júnior, como é que a gente precisa fazer para vencer a objeção? É não deixar que ela apareça. Antecipar. Se antecipar a objeção. Então, se ela vem, significa que aí você vai ter que fazer um esforço para poder neutralizar algo que já existe. Que é natural ainda do comprador. Absolutamente natural. Absolutamente. Eu tenho objeções, você tem, claro. Todos nós. A nossa reação a quem está oferecendo algum produto, algum serviço que me vem e em troca disso eu pago, vai o dinheiro, ele me desperta a objeção. Agora, a objeção é positiva, não é negativa. Aí está o pulo do gato. A objeção é bom. Primeiro porque ela vai apresentar para você um conjunto de vacinas que você vai desenvolver, que a gente vai desenvolver junto, lógico. Mas nós só conseguiremos desenvolver bem também se a gente compreender o que está por trás da objeção e também se você acompanhou o treinamento. Porque ao ter acompanhado o treinamento, você vem para esse exercício de vencer objeções muito mais equipado para você poder combatê-la. Preparado, né? Mais preparado. Então faz muito sentido nós termos disponibilizado todo o treinamento Sim. através da universidade, para que então a gente pudesse falar das objeções. Perfeito. Porque fica muito mais prático.
Tá? E o interessante, na verdade, nós sabemos que a maioria dos clientes, né, Roberto, tem uma objeção pré-definida. Sim. Né? Ele muitas vezes ele arruma desculpas para não comprar. O exemplo foi da solicitação do e-mail, né? Que é uma das objeções que nós estaremos falando. Tá. Me passa um e-mail, me passa uma apresentação. E no treinamento você vai aprendendo como driblar isso daí, né? Então o treinamento é fundamental para que quando nós formos responder essas objeções, quando o Roberto for trazer de fato as objeções que estão encaminhadas para nós, você vai entender com conteúdo também disponibilizado pela universidade, mas esse conteúdo voltado a essa objeção. Então é muito importante, né, Roberto, esse estudo, assistir, disponibilizar um tempo do seu dia, da sua semana, né? Assiste um vídeo a cada 2, 3 dias, não são tão longos, né, Roberto? 10 minutos cada aula, então, realmente são vídeos rápidos. É o que eu costumo falar nos treinamentos, né? Invista em você. O conhecimento, ele é necessário. Muita gente fica esperando, e na verdade está disponível. Então assista, pratique, é claro, e fique pronto para quando for ouvir as objeções, você assimilar de uma maneira mais bacana, né, Roberto? Uma maneira ser legal. mais assertivo. Mais assertivo. Então, vamos agora entender, e o objetivo desse nosso encontro aqui é justamente esse, a gente entender o que é uma objeção. Tá? Se a gente entender o que é objeção, a gente já abre-se um universo, fica tudo mais fácil. Tá? Funciona assim, se há uma objeção, é porque o valor do produto ou do serviço que nós estamos vendendo, vamos imaginar uma balança, tá? Então você tem lá uma balança. De um lado da balança eu vou colocar o que eu cobro pelo serviço ou pelo produto, ok? De um outro lado eu vou colocar os benefícios que se entrega. Perfeito. Ok? Se no momento em que eu colocar na balança o valor pesar mais do que o benefício, vem a objeção, é natural. Eu, ao invés de falar não, porque veja bem, o não sempre foi traumático. O cliente, vamos dizer assim, ele disfarça o não nas objeções. Perfeito. Então ele coloca objeções para não dizer aquele não seco. E muitas vezes bem educado, né? Bem educado, me manda um e-mail, é uma objeção, ele está quase dizendo não, está sendo simpático com você. Então vamos entender uma coisa, a objeção nasce quando o peso, o preço ou o valor que você está cobrando, ele está pesando mais do que o benefício a ser entregue. Isso eu não estou dizendo que não tem benefício, eu estou dizendo que o benefício não foi entregue. Então se tem algo que é fundamental, e aí lá no treinamento está claríssimo, tem uma das partes do treinamento que você vende, geralmente o vendedor vende uma coisa e o cliente está comprando outra. Né? Então assim, a pessoa fala, o que você vende? Eu vendo terno. E aí, o que o cliente que compra terno compra? Compra sofisticação, compra diferenciação, elegância. Ele não está comprando terno, ele está comprando o efeito do terno. Perfeito. E assim é com todo o produto, com todos os serviços. Perfeito. Quando você argumenta com base na coisa que você está oferecendo, você não consegue chegar no universo dos benefícios. Então, é importante entender quais são os resultados que a gente entrega para o cliente, quais são os resultados, para que a gente possa trabalhar em cima dos resultados, para que na balança os resultados passem a ter muito maior relevância do que o quanto ele paga. Nesse momento, na própria mente do cliente, a objeção já é neutralizada. Então, quando aparece a objeção, quer dizer, você tem que se antecipar a ela para que ela não apareça. Porque quando ela aparece, a vacina que você tem que aplicar, ela é mais difícil, porque ela já está estabelecida. Ela não pode estabelecer na mente do seu cliente. Então, ao fazer todo o treinamento e aplicar os treinamentos, grande parte dessas objeções que nós recebemos aqui... Não são poucas, né? Vai cair para 20%. Eu já vou te garantir que cai de 100 para 20% só de aplicar o que já está lá. Certo? Agora tem uma outra coisa muito importante, um outro conhecimento que diz o seguinte: a objeção, para que você neutralize, e isso eu faço questão de dizer aqui nesse nosso encontro aqui, nessa aula, né, essa é uma aula especial, que é o seguinte: a objeção, ela aparece porque você não identificou ela antes, você começa a argumentar e surge a objeção. Perfeito. Certo? E numa das aulas que nós disponibilizamos aí para você, numa das aulas,
mostra justamente como ganhar autoridade, como é que você ganha autoridade para que aquilo que você fala tenha peso, certo? Você tem duas aulas muito especiais, você olhando lá você vai perceber as duas aulas em que mostra que você ganha autoridade. Só para você relembrar, é uma das aulas em que mostra o exemplo dos dois médicos, tá? Aquele médico que não olha para você e te dá uma receita, e aquele que faz 20 perguntas, certo? E esse é o médico indicado. A gente parte do seguinte princípio: um médico que te faz 20 perguntas é um médico que não sabe nada. Porque se o outro não perguntou nada, ele sabe tudo. Chega e te dá uma receita, pode ir, já sei. Só que você não vai acreditar no médico que não te faça 20 perguntas. Da mesma coisa, isso está melhor explicado lá no curso, mas a mesma coisa contigo. Ao sentar com o cliente, a gente tem aquele afã de começar a vender, começar o tiroteio. Mas não é assim, é tocar a bola. Aquilo que eu chamo de tocar a bola, antes de você chutar para o gol, significa você fazer inúmeros questionamentos. Você perguntar tudo sobre o cliente, sobre a história, sobre o segmento, no que ele investe, o que é importante para ele, quais são os seus... tudo. Quanto mais o cliente falar, mais elemento você terá para construir um argumento poderoso que se encaixa naquilo que você identificou no diagnóstico preliminar. Dessa forma, você já vai com um argumento que combata as preocupações do cliente. Isso é uma coisa importante. Então, a maioria das objeções, eu garanto para você, pelo menos 70% das objeções, elas se estabelecem nesse vácuo que é deixado por nós quando estamos vendendo e a gente não faz a investigação necessária e já vamos partir para o ataque. Inclusive nós temos um treinamento que nós falamos sobre isso também, né? Que é a pergunta inteligente traz respostas inteligentes. Claro. E sempre, na maioria das vezes, com essas perguntas, o cliente ele fala a necessidade dele. E é em cima da necessidade dele que nós temos que trabalhar. Né? Então, essa construção é fundamental. Ouvir o cliente sempre fala a necessidade dele. Então, nesse curso fala muito sobre isso e é fundamental. O vendedor que pesquise o cliente de fato, né, Roberto? Porque ele vai abrir para vocês, ele vai abrir a necessidade real da empresa dele, ele vai abrir o que ele está esperando de fato, onde ele quer chegar com a empresa dele, né? Baseado em perguntas inteligentes. Justamente. Uma outra coisa importante que eu quero relembrar lá do curso, para você, que se você já fez o curso, tudo isso está fazendo, algumas coisas que eu estou relembrando faz bastante sentido. Sim. Mas ao fazer e depois ver esse vídeo novamente, vai fazer ainda mais sentido se você não chegou até o final. Sobre uma das aulas em que a gente mostra ali que o desejo ele é copiado. Eu só posso desejar alguma coisa se outra pessoa desejou antes. Tá? O ser humano é assim. Ora, se isso é verdade, também é verdade que ao você apresentar a cliente que tem dúvida, cliente que não está acreditando, cliente que não... será que funciona? Será que ele está inseguro? O que é que compensa a insegurança? Uma terceira pessoa que possa gerar essa segurança através de um depoimento positivo. O famoso case de sucesso. Case do sucesso. Então, como é que você apresenta, né? Faz uma apresentação? Você não pode deixar de apresentar cases de sucesso. O cliente apresentou a objeção, primeira coisa que você faz, não confronte a objeção. Se você perceber que ele está inseguro, que ele não está acreditando, que ele não sei se funciona ou não, primeira coisa a fazer é falar, olha, eu acho muito importante a sua preocupação de investir da maneira certa. Já fez um elogio. Legal. Acho muito importante a sua preocupação de investir de forma certa e inteligente. Perfeito. Porque veja que você novamente está neutralizando a ação pensante, está massageando o ego do cliente, que é aquilo que a gente sempre diz, não confronte, você sempre faz com que o ambiente seja agradável. Feito isso, aí você vai dizer o seguinte, olha, e eu vou te falar, por falar nisso, aí você acrescenta, eu vou te narrar algumas experiências, que são experiências que me deixaram, inclusive, bastante animados, né? Muito acima da minha expectativa. Você se coloca com alguém que ficou entusiasmado com aquilo que você nem esperava que fosse tanto. E aí você narra as experiências de outros clientes e tudo mais, e ele vai servir como autoridade, como retaguarda para a insegurança desse cliente. Certo? Isso aqui, eu faço questão de colocar esse termo porque, pelo que eu vi aqui, tem muita objeção baseada na insegurança do cliente, do resultado que ele obterá.
certo? Então, citar os clientes com boa experiência, se colocando como alguém que ficou impressionado com isso, que você não esperava tanto, isso dá mais credibilidade ainda. Fala, olha, realmente eu nem esperava que fosse tanto, porque né, eu insisti e tudo mais, fiquei torcendo pelo resultado, ele foi até acima do que eu esperava e me surpreendeu. Então isso é muito importante, você também ancorar, certo? Um outro cliente para suprir a insegurança desse teu cliente. Tem pessoas que são mais inseguras mesmo, ela prefere que um outro vá na frente. Aquele que é vanguardista não, ele quer saber, eu sou o primeiro. Tem cliente que é assim, eu sou o primeiro, aí ele gosta. Não vai meu concorrente não. Isso, tem isso, né? Mas tem aquele que fala assim, ó, foi testado, ele não quer correr altos riscos. Então, por que eu estou dizendo isso? Veja, o universo de clientes que existe, as particularidades psicológicas, tudo isso faz com que a gente fique ainda mais evidente essa nossa percepção de que a investigação inicial, perguntas, conversas, ela tem que ir até a última consequência. Não tenha pressa de sair dessa etapa. Eu gosto sempre de lembrar, toda vez que eu falo disso, eu gosto de lembrar daquele time do Barcelona que não tinha pressa para fazer gol e fazia. Tic-tac. O tic-tac. Não tinha pressa. E o time apressado para fazer gol levava porque deixava a retaguarda desguarnecida. Perfeito. Então, elementos, vai trazendo elementos, depois você tem tantos elementos para trabalhar o seu argumento que você vai ficar imbatível, porque todo o arsenal de argumentação, toda a estrutura está na sua mão. Por quê? Porque é a informação que você obteve do cliente. Perfeito. E na maioria das vezes a gente imagina que vender é atropelar um cliente com muita informação. Não é. É absorver a informação para que você possa construir o seu argumento com base naquilo que você recebeu. E aí é muito mais eficiente nós estarmos falando do conceito da objeção, por que ela acontece, do que pegar uma aqui e colocar uma vacina. Eu não quero um remédio para febre, impedir que a febre aconteça. Perfeito. Impedir que ela aconteça. Impedir que aconteça a objeção vem quando eu percebo que os benefícios não justificam o valor. O nosso produto, eu já vi, ele justifica de sobra. Significa que a objeção está aparecendo porque os argumentos não estão alcançando. É preciso conseguir argumentar. E para você argumentar, você precisa receber o máximo de informação do cliente, questionar o máximo para que você possa, então, saber quais os benefícios você vai eleger para evidenciar, para melhor evidenciar para aquele seu cliente, para ver o que para ele é mais relevante. Então é muito importante. Às vezes a gente fala assim, eu sou especialista em tal produto. Você precisa ser especialista em psicologia da venda, né? Especialista em cliente, porque qualquer produto, qualquer serviço você vai vender muito bem. Então o conceito básico da objeção vence-se melhor a objeção se antecipando a ela. Como é que eu antecipo a objeção? Eu antecipo sempre fazendo o diagnóstico, sempre perguntando, sempre questionando, para que no momento em que eu jogar o argumento para poder fazer o fechamento, eu entro com um argumento imbatível e não vem objeção, porque você já a neutralizou, você já entendeu quais são as preocupações do cliente e você vai construir o seu argumento com base nisso. Isso que nós estamos falando, Júnior, é uma coisa muito importante, que só reforça aquilo que eu sempre defendi. Não existe uma técnica de venda que se encaixa como uma luva cliente por cliente. Cada cliente é um cliente tem sua particularidade, né? Tem sua particularidade. E uma outra coisa muito importante, você enquanto cliente, hoje você é um, amanhã você é outro também. Você também as necessidades vão mudando, né? Vão mudando, sabe? As prioridades vão mudando e tudo mais. Então, por isso que é importante entender conceitos. O que é entender conceitos? Você tem que entender o que é que está por trás das coisas. Se você entender o que é que está por trás das coisas, por mais que as coisas mudem, você consegue acompanhar porque você entende conceitos. Então a gente aprendeu agora, nessa aula aqui, o que é objeção. Objeção é, novamente frisando, e nunca é demais, para ficar bem consolidado, é quando aquilo que eu estou cobrando pelo produto ou serviço, eu não deixei claro totalmente quais são todos os benefícios aí, então toda vez que os benefícios pesarem muito mais, ficar forte com relação ao que paga, a venda está feita. Está feita, pode acreditar, pode testar. Então, olha, treinamento, estudo, acompanhe aquilo que está na academia e na universidade. E também é o seguinte, já fica a promessa aqui com vocês, tá? Mesmo
entendendo, mesmo com essa aula aqui, nós vamos aprofundar agora em objeção por objeção, vamos agrupar aquelas que são similares, vamos fazer uma lista e acredito que em uns 4 ou 5 vídeos a gente vai combatendo mais especificamente uma a uma. Mas muito importante, eu gostaria de encontrar que esse próximo vídeo já encontrasse você tendo feito todas as aulas de vendas. Legal. Porque aí vai ficar nota 10. Aí aquilo que a gente Aproveitamento vai ser maior. Não, aproveitamento brutal. Você viu aqui que eu citei fiz algumas considerações, mas eu tive que recortar a uma outra aula que daria mais ou menos 15 minutos só para poder explicar. Então, nas próximas objeções que vamos combater, se a gente nesse encontro você já vem com toda a bagagem do treinamento, tiro e queda, a gente resolve isso facilmente. Beleza, é isso aí. Gostou? Roberto, muito obrigado pela aula. O Roberto ele é um parceiro nosso aqui, um consultor com vasta experiência na área de vendas. Então aproveite o conhecimento dele disponível na universidade e agradeço você ter assistido esse vídeo. É um vídeo de 22 minutos aí aproximadamente, né, Roberto? Para você ver quanto conteúdo tem ainda para a gente passar para vocês aí. Beleza? Muito obrigado, Roberto. Opa, um prazer. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Boas vendas.